Israel e o governo Trump deveriam estar muito preocupados. O general de brigada Mohammad Reza Naqvi, vice-coordenador do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, afirmou em uma entrevista à mídia iraniana que a infraestrutura de mísseis e defesa do Irã saiu completamente ilesa. Literalmente, nem um arranhão do tamanho de uma pena de mosca. Ele declarou que, apesar dos intensos ataques de Israel e dos Estados Unidos durante os 12 dias de guerra, tudo permanece totalmente intacto. Acrescentou ainda que nenhuma das cidades de mísseis do Irã, locais subterrâneos e fortificados, onde os mísseis são armazenados e lançados, sofreu qualquer dano. As operações de lançamento, ele diz, foram retomadas rapidamente após qualquer uma das tentativas de ataque aos lançadores de mísseis. Naqvi faz uma comparação com o genocídio em curso de Israel em Gaza. Ele destaca que, mesmo após 2 anos de intenso bombardeio à faixa de Gaza, Israel não conseguiu destruir a rede de túneis do Hamas, a mesma rede de túneis sobre a qual seus tanques têm passado. Por implicação, os túneis do Irã e as defesas sob eles se mostraram ainda mais seguras após apenas 12 dias daquela guerra. Os mísseis são a principal, se não a mais crítica, forma de dissuasão do Irã. Se realmente permaneceram intactos, isso significa que a capacidade de ataque do Irã continua tão forte quanto antes. Naqvi rejeita as alegações do inimigo de que eles destruíram metade dos lançadores de mísseis do Irã. 50% não é apenas errado. Ele diz que eles não conseguiram destruir nem 3% dos lançadores, menos de 3%. Esses lançadores são totalmente de origem iraniana, ou seja, são fabricados internamente com tecnologia local. Naqvi os descreve como simples o suficiente para serem produzidos em uma oficina de ferreiro. Segundo ele, após a guerra, o Irã agora possui mais lançadores do que antes, com capacidade para produzir dezenas de milhares a mais, se necessário. Tudo isso começou em 13 de junho, quando Israel lançou o que Naqvi descreve como uma guerra de agressão não provocada contra o país. Não foi apenas um confronto, foi uma grande escalada. Mais de 1.000 iranianos foram mortos, incluindo importantes comandantes militares, cientistas nucleares e civis. Os Estados Unidos se envolveram no final da guerra de 12 dias, bombardeando 3 dos locais nucleares do Irã, o que o Irã considera uma grave violação do direito internacional, porque de fato é. Em 24 de junho, o Irã havia lançado operações retaliatórias bem-sucedidas contra Israel, forçando Israel a interromper os ataques após ficar sem a maioria de seus interceptores de mísseis. E claro, todos se lembram das imagens de Tel Aviv e outras cidades israelenses sendo completamente devastadas pelo sistema de mísseis balísticos do Irã. Portanto, o Irã não recuou nem pediu um cessar-fogo. Em suas próprias palavras, abre aspas, não tivemos problema algum. A pressão era suportável, as forças estavam firmes, fecha aspas. Ele observa que os comandantes de campo não relataram problemas operacionais, o que reforça a resistência e a resiliência do Irã. Agora é fundamental lembrar disso, pois mostra que esse conflito curto, mas intenso, não apenas testou o poder militar do Irã contra 2 grandes potências, como também demonstrou as limitações do que os Estados Unidos e Israel realmente podem fazer. Naqvi apresentou um retrato do Irã, não apenas se defendendo, mas dominando o campo de batalha por meio de suas próprias estratégias e tecnologias inteligentes e desenvolvidas internamente. E Naqvi não mediu palavras aqui. Precisamos revisar exatamente contra quem ele disse que o Irã estava lutando. Ele afirmou, abre aspas, estamos travando um conflito com a OTAN. Aos Georgia, Nolets a Frusio of Jania e seu Memster. Ele detalhou como bases dos Estados Unidos em países vizinhos, sistemas de radar, dispositivos de escuta e até embaixadas estrangeiras em Teherã estavam fornecendo inteligência em tempo real para Israel. E isso continua até hoje. Embora o Irã, como se pode ver, esteja reprimindo a rede de espionagem existente dentro de suas fronteiras, satélites e dezenas de drones estrangeiros ainda patrulham o Golfo Pérsico diariamente,
E a espionagem continua profundamente dentro do território iraniano. Precisamos falar sobre a escala dessa guerra, porque assim como na Ucrânia, na China e em muitas guerras dos Estados Unidos, trata-se de uma missão de coalizão. Não é simplesmente os Estados Unidos. É por isso que o Irã afirmou estar em guerra com a própria OTAN. Não se trata apenas de desviar de ataques israelenses. Trata-se de enfrentar uma aliança completa e interconectada com suas próprias capacidades políticas e militares. Mas apesar disso, apesar da hegemonia global sobre a qual os Estados Unidos presidem, essa estratégia fracassou contra o Irã. Mohammad Reza Naqvi destacou ainda que o inimigo empregou todas as suas capacidades, incluindo armas nunca antes vistas, mas as defesas do Irã resistiram. O que ele está mencionando são os drones que Israel enviou ao Irã. Um exemplo marcante ocorreu durante a Guerra de 12 Dias, quando o IRGC conseguiu derrubar 43 drones avançados pertencentes a Israel e provavelmente fornecidos pelos Estados Unidos. No total, o Irã eliminou mais de 140 drones hostis durante esse período, atribuindo sucesso às chamadas capacidades localizadas. Isso significa que o Irã está desenvolvendo essa tecnologia dentro do próprio país. Ele afirma que essas tecnologias superaram o sistema russo S-300, que agora está ultrapassado em comparação com o sistema de defesa aérea russo S-400. As armas de fabricação iraniana tiveram um desempenho melhor do que o esperado na guerra, e esses sistemas domésticos não são apenas eficazes, mas também modificáveis e atualizáveis. Essa flexibilidade, segundo o general Naqvi, é uma vantagem única da tecnologia indígena, permitindo adaptações rápidas em tempo real. Mohammad Reza Naqvi apresenta essa vitória como prova de que confiar no poder nacional permite ao Irã resistir aos adversários mais avançados. Aqui está o que ele disse. O Irã derrotou todo o poderio militar do mundo na Guerra de 12 Dias, apesar das novas armas do inimigo. O inimigo, segundo ele, sofreu um golpe severo, enquanto o Irã saiu sem grandes reveses. Agora, isso muda completamente a narrativa. Isso remete a um tema mais amplo, a autossuficiência. Ao produzir lançadores simples e escaláveis e sistemas de defesa superiores, o Irã transformou uma guerra defensiva em uma demonstração de sua própria força. Não é de se admirar que Naqvi insinue que seus túneis são mais seguros do que os deles. Então vamos ver como a mídia israelense tem entrado em pânico com essa situação. Segundo o Israel Hayom, o Irã possivelmente está reconstruindo um anel de fogo ao redor de Israel novamente, e que isso está voltando. Que o Irã está reconstruindo sua capacidade de dissuasão após o que chama de choque da Operação Leão Ascendente, que foi como Israel Camo chamou sua operação Itzhak de 12 dias. Diz que, enquanto o Irã lida com o trauma dos ataques surpresa e os duros golpes à sua chamada rede de proxies, e enfrenta pressões externas, como as sanções de retorno automático, vemos o Irã levando seus mísseis balísticos intercontinentais ao limite e além, com alcances agora superiores a 5.500 quilômetros. O Khorramshahr-5 foi testado recentemente e, segundo relatos, é capaz de atingir velocidades, ou talvez alcances, de até 12.000 quilômetros. Isso dá ao Irã uma enorme distância de ataque com a qual trabalhar. O que vale lembrar é um aviso não apenas para todos os estados do Golfo e para Israel, mas, na verdade, para qualquer um dentro de 12.000 quilômetros do Irã que ameace sua segurança. Então, autoridades iranianas, incluindo Ali Khamenei, o líder supremo, suspenderam o limite de alcance de 2.200 quilômetros, permitindo o desenvolvimento ilimitado de seu programa de mísseis como uma força militar central. E agora, há também uma crescente pressão interna pelo desenvolvimento de armas nucleares, o que parece ainda mais provável agora que a UE, ou o chamado E3, e os Estados Unidos basicamente autorizaram a reimposição de sanções. O conselheiro Ali Shamkhani defendeu o desenvolvimento de armas nucleares como forma de dissuasão. Ele é conselheiro do líder supremo.
e 70 parlamentares enviaram uma carta exigindo autorização para armas nucleares, afirmando que o Irã tem a capacidade, mas não a intenção atual. Assim, o Irã também está, segundo Israel, reconstruindo o eixo de resistência. Agora, essa é uma admissão chocante, porque o eixo da resistência vinha sendo considerado morto há muitos meses, especialmente após a Guerra de 12 Dias, mas até mesmo antes disso. Segundo o Israel Hayom, Abdullah Saberi foi nomeado chefe do ramo palestino da Força Quds para reviver o Hamas e a Jihad Islâmica em Gaza, além de supervisionar a reconstrução do Hezbollah e uma possível resistência na Síria, contando com unidades como 840, 340 e 190 para contrabando e suporte tecnológico. Autoridades como o presidente do parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, têm enfatizado a renovação do chamado Anel de Fogo ao redor de Israel, mantendo abertas as rotas de suprimento para o Hezbollah e vangloriando-se de exportar mísseis, drones e navios de guerra. Agora, tudo isso é uma narrativa construída pela própria mídia israelense. O Irã continua em alerta máximo, desconfiando das mensagens de Israel, transmitidas pela Rússia, sobre não haver uma nova guerra, o que não é nenhuma surpresa, já que toda vez que Israel faz algum gesto em direção à paz, entre aspas, o cessar-fogo vigente já é rompido. O mesmo vale para tantos outros casos, como o cessar-fogo no Líbano, durante o qual Israel matou centenas, se não milhares, de civis a mais nesse chamado cessar-fogo. O Irã, ao que tudo indica, também tenta acalmar sua população, enquanto se prepara para possíveis ameaças. Agora, Ali Khamenei rejeita negociações com os Estados Unidos neste momento, vendo-as como uma capitulação a Donald Trump, e alerta Israel para se preparar para o possível retorno do Irã à Síria, justamente lá, a fim de fortalecer alianças contra Israel. Essa é a perspectiva israelense, mas ela evidencia um pânico profundo em relação às reais capacidades do Irã, e não às suas vulnerabilidades, além de sua determinação em se reerguer, em contraste com as alegações da mídia ocidental dominante e do próprio Donald Trump, que declarou o Irã morto. Então, precisamos recapitular os pontos mais importantes, o que abordamos aqui. Segundo o general de brigada Mohammad Reza Naqvi, não houve qualquer dano aos sistemas de mísseis do Irã, nem mesmo um arranhão do tamanho de uma pena de mosca. Vemos que apenas 3% dos lançadores foram destruídos, segundo o Irã, não os 50% que haviam sido reivindicados. Sabemos que Israel e os Estados Unidos foram os que iniciaram a guerra, mas o Irã aponta para toda a aliança da OTAN como a agressora, e como a razão pela qual precisa construir esses enormes sistemas nacionais de mísseis, drones, lançadores de mísseis e talvez até armas nucleares primeiro. Vemos a mídia israelense em pânico com essa possibilidade. A de o Irã se recuperar da Guerra de 12 Dias. E, em muitos aspectos, todos os indícios mostram que isso de fato aconteceu. Agora, é fundamental observar o seguinte. O Irã possui essas capacidades e as demonstrou não apenas durante a Guerra de 12 Dias, mas continua a demonstrá-las. Muitas pessoas que assistiram ao meu programa antes da Operação Verdadeira Promessa 3 ficaram irritadas porque achavam que o Irã estava sendo, especialmente aquelas no Ocidente, diplomático demais, que não estava tomando medidas não apenas para se defender, no Kremlin, mas também para garantir sua proteção e capacidade de desenvolver novas operações contra a ameaça de agressão dos Estados Unidos. E então a Guerra de 12 Dias aconteceu, e o Irã mostrou, por meio da Operação Verdadeira Promessa 3, que podia se manter firme, que não apenas podia suportar uma quantidade significativa de danos, com 1.000 civis mortos, além de muitos cientistas e generais, mas que sua capacidade militar geral não apenas resistiu a 12 dias de combates intensos, como também pôde destruída posteriormente. A autossuficiência que o Irã demonstrou é realmente um divisor de águas.
Já vimos isso acontecer em outros lugares antes, como na RPDC, por exemplo, onde o mundo, liderado pelos Estados Unidos, sancionou a RPDC até a sufocação e a fome. E o que a RPDC fez? Construiu mísseis balísticos intercontinentais, construiu armas nucleares, e agora os Estados Unidos pensam 2 vezes antes de atacá-la novamente. Estamos vendo uma dinâmica semelhante com o Irã. Nesta guerra de 12 dias, o Irã não precisou passar por algo como a Guerra da Coreia, que foi um conflito de mais de 3 anos, extremamente destrutivo, que matou milhões de pessoas na Coreia. Mas até mesmo essa guerra de 12 dias, que Israel tentou travar, com total apoio dos Estados Unidos, expôs as profundas fragilidades de Israel e mostrou que a tecnologia de mísseis do Irã, que segundo o próprio país, está pronta para ser usada novamente, é capaz não apenas de causar danos ao regime israelense, mas também de forçá-lo a recuar. Vladimir Putin comunicou ao Irã que Israel estava recuando neste momento, mas ninguém pode realmente acreditar em nada do que dizem. Acho que este é um momento verdadeiramente histórico na história mundial, em que vemos um país da Ásia Ocidental praticamente cercado por bases militares dos Estados Unidos, diretamente atacado por Israel e apoiando a resistência desde o início, seja na Palestina ou no Líbano, conseguir resistir a uma das circunstâncias mais difíceis da região. Precisamos ser muito realistas quanto a isso. Embora o eixo da resistência esteja de fato se reconstruindo e se fortalecendo, vimos golpes significativos. Por exemplo, o colapso da Síria. Vimos a destruição absoluta da infraestrutura do Líbano e de seus civis, como uma forma de tentar derrotar e enfraquecer o Hezbollah. E também vimos a enorme devastação na Palestina, em Gaza e na Cisjordânia cometida por Israel apenas nos últimos anos. Em meio a todo esse caos, o Irã demonstrou, e agora comunica, que seus mísseis estão travados, carregados e que está construindo armas ainda mais poderosas. E melhores capacidades em meio à crise. Agora, é preciso fazer uma observação sobre a relação do Irã com a Rússia e a China em tudo isso, porque tenho recebido muitas críticas de pessoas que assistem a este programa nesse ponto. Quero abordar as preocupações, por exemplo, sobre Vladimir Putin se reunir com o Sr. al-Shara, o chamado presidente da Síria. Também quero tratar dos rumores de que as relações entre a Rússia e o Irã estão tensas, e que é por isso que o Irã não aceita ajuda militar da Rússia na medida em que poderia. A Rússia está ajudando o Irã e o eixo da resistência o suficiente. Acho que essas narrativas semeiam um tipo específico de divisão que só serve ao império e não se baseia realmente na realidade ou nos fatos. Para começar, tanto a Rússia quanto a China mantêm uma política externa baseada no pleno respeito ao direito internacional e na não interferência nos assuntos políticos de outros países. Nenhuma delas tem qualquer desejo de ditar questões políticas em lugar algum. E isso inclui a Síria, inclui toda a Ásia Ocidental. As relações de ambas, e especialmente as da China no campo econômico, são fundamentais para a sobrevivência do Irã e do restante do eixo de resistência. Porque se observarmos a relação do Irã com o eixo de resistência, e depois do Irã com a China e a Rússia, sem esses laços profundos, se qualquer um deles fosse rompido, veríamos o enfraquecimento dos demais. Por exemplo, a China compra cerca de 90% do petróleo do Irã. Sem isso, o Irã não teria condições de construir a capacidade militar que possui hoje. Ela não seria capaz de construir esses mísseis. Não teria o combustível para se sustentar economicamente, nem os materiais e tecnologias para fabricar essas armas. Sem a assistência econômica da China, sua capacidade de se defender ficaria severamente enfraquecida. E se a capacidade do Irã de se defender for degradada, então sua capacidade de apoiar o eixo de resistência também será degradada. Seja falando do Ansar Allah, da resistência palestina ou do Hezbollah. Esse é um ponto. O próximo é que essas acusações muitas vezes surgem do desejo de que Rússia, China e Irã entrem em confronto com os Estados Unidos e Israel, porque
porque muitos acreditam que isso é inevitável. E, sinceramente, eu realmente concordo com esse último ponto. Truly, I actually agree with that last point. But when it comes to the broader approach, Mas quando se trata da abordagem mais ampla, Rússia, China e Irã estão jogando um jogo de longo prazo, um que é, na verdade, bastante devastador para a manutenção do Império dos Estados Unidos. Porque, enquanto os Estados e Israel espalham caos e destruição ao seu redor, China e Rússia, assim como o Irã, estão construindo pontes. Eles estão criando laços econômicos, construindo infraestrutura e se desenvolvendo de uma forma que sustentará não apenas as necessidades econômicas de longo prazo de seus povos, mas também potencialmente as necessidades econômicas e de infraestrutura de um mundo multipolar mais amplo. Isso significa que as capacidades precisam ser avaliadas com cuidado, e também que as políticas externas de cada país devem ser conduzidas de modo a servir, em primeiro lugar, aos interesses nacionais, como prioridade. E, pois, é claro, aos interesses do mundo. Isso não significa que haja um conflito entre essas duas coisas. O que isso significa é que haverá concessões, e serão implementadas abordagens e estratégias específicas que talvez passem despercebidas aos olhos dos observadores ocidentais. E o que quero dizer com isso? Bem, observe o apoio da Rússia e da China, não apenas ao Irã, mas ao restante do eixo de resistência. Embora ambos mantenham relações com Israel, e muitos tenham criticado isso, eles também preservaram uma espécie de superioridade diplomática na região, o que lhes rendeu um enorme número de aliados, incluindo o próprio povo árabe, em toda a região, quando olhamos para a China. Mas isso também ajudou a garantir que, se houver qualquer resistência, qualquer governo ou qualquer vitória do povo, como vimos no Irã ou em outros casos no passado, caso isso volte a acontecer, esses países e essas forças terão um forte apoio, especialmente no nível de desenvolvimento de países como China e Rússia, que têm capacidade para isso. Quando se trata de questões como Síria ou Palestina, precisamos lembrar que os Estados Unidos e Israel estão obstinados e comprometidos em criar o máximo de caos possível para atrair seus oponentes, seus maiores, digamos, adversários, a fim de enfraquecê-los. E é por isso que a China, em particular, afirma que não vai se envolver em conflitos nos quais não tem interesse ou para os quais não foi convidada a participar. Isso é importante de se observar quando se trata da Síria e de todo o eixo de resistência. Seja o Irã dizendo que vai desenvolver de forma autônoma, que vai construir suas próprias capacidades primeiro, antes de recorrer à Rússia. E vale lembrar que o Irã tem técnicos e engenheiros em treinamento na Rússia. Está aprendendo tecnologia russa. Os iranianos estão fazendo isso e se preparando para poder usar tecnologia russa e sistemas de defesa aérea vindos da China. Eles estão fazendo isso. Existe uma relação profunda entre o setor de tecnologia iraniano, seu complexo militar industrial, e a Rússia e a China. Mas quando se trata da estratégia mais ampla da Rússia e da China, ela sempre será de não interferência. E isso é respeitado pelo eixo da resistência. Quando observamos como o eixo da resistência tem se comportado ao longo desses mais de 2 anos de genocídio monumental e belicismo descontrolado por parte dos Estados Unidos e de Israel, o eixo da resistência não exigiu uma única vez que a Rússia e a China mudassem sua política, porque a política deles serve como um modelo global de como o restante do mundo deveria se comportar. E a política deles também traz benefícios tangíveis para a região, que muito bem podem alterar o equilíbrio no futuro. O eixo da resistência adotou essa posição. Se você viu alguma declaração, por favor, me avise nos comentários, de grandes críticas vindas de forças dentro da resistência palestina, dentro da resistência Ansar Allah, dentro do Hezbollah, etc. Mas na minha avaliação, a linha geral, a conclusão final é que a estratégia é construir laços mais profundos com esses países, tê-los como mediadores e conduzir negócios, relações militares e de qualquer outro tipo, com muito cuidado e sutileza.
Isso significa que o Ansar Allah pode receber assistência do Irã e também pode ter laços econômicos com a China e a Rússia, o que permite ao Ansar Allah fortalecer suas capacidades militares, sua postura de defesa, bem como atender às necessidades de seu povo. É assim que se parece o quadro completo da ordem mundial. O que o Irã nos mostrou é que tem a capacidade de revidar e que está se preparando para fazê-lo novamente. Agora está reconstruindo furiosamente suas capacidades de mísseis, a ponto de estar mais forte do que antes. É provável que seja por isso que Netanyahu tenha desistido, por enquanto, ao menos retoricamente, de travar uma guerra contra o Irã, comunicando-se com Teherã por meio de Vladimir Putin, para deixar claro que não busca outro tipo de guerra de 12 dias neste momento. Mas sabemos que ela virá, e quando acontecer, veremos novamente as capacidades do Irã sendo demonstradas. No mínimo, elas estarão no mesmo nível em que estavam durante a Guerra de 12 Dias, mas segundo Mohammad Reza Naqvi e vários outros oficiais iranianos, essas capacidades provavelmente estão melhores e mais fortes do que antes. O míssil Khaybar-Shekan, os mísseis hipersônicos que o Irã está construindo, os sistemas de defesa aérea que está desenvolvendo e as lições que aprendeu com o ataque surpresa de Israel. Tudo isso é importante. O Irã reprimiu a interferência e as operações de inteligência dentro de suas fronteiras por parte do Mossad e de outras agências relacionadas do Reino Unido, dos Estados Unidos e de outros lugares. Construiu unidade por meio daquela guerra de 12 dias em toda a população. Tudo isso serve como um grande fator de dissuasão e um aviso para Israel e os Estados Unidos. Cuidado e ataquem por sua própria conta e risco, com todas as consequências que recairão sobre Israel e os Estados Unidos por fazê-lo. Portanto, o aviso foi dado. A guerra é iminente? Deixe sua opinião nos comentários. Aperte o botão de curtir. Isso ajuda a todos os meus vídeos no YouTube. E até a próxima, pessoal.